Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Nós estamos na série na série Evangelho de Mateus. Hoje nós estamos no programa número 26 e eu quero pegar com você aqui no capítulo 7 de Mateus. Eu estou ao vivo pelo canal no YouTube da Rádio Mais FM 909. Você pode acompanhar ao vivo a ministração de hoje. Versículo 12 do capítulo 7 de Mateus. Jesus diz o seguinte: em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. A introdução, o texto, a frase, na verdade, esqueci aqui como que se fala, mas a epígrafe desse texto se chama a regra de ouro. A regra de ouro, Jesus ensinando para os seus discípulos que em todas as coisas que eles forem fazer, eles devem fazer para as pessoas como eles gostariam que se fizesse para eles mesmos. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. Quando nós analisamos esse texto bíblico, Jesus ensinando para os seus discípulos, em outra versão aqui diz, portanto, tudo que vocês quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Jesus estava aqui nos ensinando o princípio da empatia, que é se colocar no lugar do outro. É importante nós entendermos que essa regra de ouro, por que chamamos a regra de ouro? Jesus ele disse que a essência da lei e dos profetas é fazer para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Muitas vezes é da natureza do ser humano o egoísmo. Muitas vezes queremos as coisas, mas não temos a disposição de fazer para o outro. Então é importante a gente entender. Nessa regra de ouro, Jesus ele nos ensina a nos colocar no lugar das demais pessoas. Se ele espera que nós amemos o próximo como a nós mesmos, então antes que o orgulho, antes que a vaidade, antes que a preguiça, antes que a raiva, antes que o egoísmo nos impeça de ajudar alguém, nós somos chamados pelo Senhor para nos colocar no lugar dessa pessoa. Existem tantos sentimentos que nos impedem de ajudar o próximo, e Jesus ele disse que todos os mandamentos se resumem em um só: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Existe, primeiro, o amor a Deus acima de tudo. Em segundo lugar, eu preciso me amar, porque se eu não consigo me amar, se eu não consigo amar a minha pessoa, amar quem eu sou, se eu não consigo me valorizar, se eu não consigo olhar para mim e sentir alegria em quem eu sou, claro, existem coisas que a gente precisa mudar, existem coisas que a gente vai mudar e vai evoluir no decorrer da nossa caminhada. Mas existem pessoas que têm um problema consigo mesmas tão grande, pessoas que não se sentem felizes consigo mesma, pessoas que estão sozinhas e quando estão sozinhas elas não sentem paz, elas não sentem alegria, elas não sentem tranquilidade, elas só sentem tranquilidade quando estão com outras pessoas. E nesse caso acabam ficando dependentes emocionais, porque se elas não estiverem acompanhadas de outras pessoas, se elas não estiverem com aquela pessoa amada, elas não se sentem bem, elas não se sentem felizes. Infelizmente, muitos relacionamentos vão por água abaixo porque uma das partes do relacionamento tem uma dependência emocional tão grande que acaba sobrecarregando o parceiro com aquela dependência emocional, como se aquela pessoa fosse tudo para ela e ela não fosse feliz sem ter aquela pessoa em sua volta. Isso precisa ser tratado, porque dependência emocional precisa de cura. Nós precisamos, antes de amar o outro, eu preciso me amar. Eu preciso saber me amar, eu preciso me conhecer, eu preciso gostar de mim, gostar do que eu faço, gostar de como sou, gostar da minha aparência. Eu preciso olhar para mim, gostar da minha voz, gostar do jeito que eu vivo, gostar de mim mesmo. Se tem coisas para serem melhoradas, se existem coisas, claro que todos nós precisamos melhorar e aprender com a palavra de Deus a sermos melhores a cada dia, mas é importante a gente se amar. E amar a gente mesmo não significa que a gente vai concordar 100% com tudo que a gente faça.
Significa que, apesar dos defeitos que a gente se ama e nos amamos a tal ponto de correr atrás para melhorar e para evoluir. Diz a palavra em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em outro versículo diz que Deus provou seu amor para conosco quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, ele entregou o seu Filho por nós, por amor, mesmo quando ele sabia que éramos pecadores. Então, o amor, ele cobre multidão de pecados. O amor tem o poder de transformação. Por isso eu preciso amar a mim mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar. Amar a mim mesmo em segundo lugar e amar os outros à minha volta em terceiro lugar. Não tem como eu amar alguém de verdade, plenamente, aceitar os defeitos do outro, aceitar as dificuldades do outro, se eu não me amar. E se eu não amar a Deus, entendendo que Deus pode sim mudar a minha história, que Deus me amou mesmo eu sendo cheio de defeitos. Quando eu compreendo que Deus me amou mesmo eu sendo cheio de defeitos, eu consigo me amar. E eu me amando mesmo sabendo que sou imperfeito, mas eu sirvo a um Deus perfeito que pode me fazer ser perfeito como Ele é perfeito. Eu consigo amar as pessoas imperfeitas que estão à minha volta, assim compreender que elas são falhas como eu. Então, quando nós olhamos aqui, Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Os 3 primeiros mandamentos falam da adoração a Deus. Mandamentos de não terás outros deuses diante de ti, não adorarás outros, não farás para ti imagem de escultura. Lembra do dia de sábado, porque era o dia de adoração, era um dia que realmente eles tinham que separar para adorar a Deus. Mas os próximos mandamentos estão falando do outro, estão falando de amar o outro. Não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, não furtarás, não diga falso testemunho, não cobice. E com essas coisas a gente entende o que Jesus disse no resumo dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Então eu estou no meio dessa circunstância, eu estou no meio desses mandamentos. Eu só posso amar o meu próximo quando eu amo a mim mesmo. Aí nessa regrinha de ouro aqui no Sermão do Monte, Jesus disse que quando a gente for fazer todas as coisas, em todas as coisas que nós formos fazer aos outros, em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Essa é a essência, é a base da lei e dos profetas. Se eu desejo amar, se eu desejo ser amado, eu preciso amar. Se eu desejo ser respeitado, eu preciso respeitar. Se eu desejo ouvir palavras bonitas, de carinho, de afeição, eu preciso plantar essas palavras. Se eu desejo ser feliz, eu preciso plantar felicidade, fazer as pessoas à minha volta serem felizes com a minha pessoa. Aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, nós teremos uma colheita de bênção se nós não desistirmos. É importante eu falar novamente que tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, são como sementes. As nossas palavras e as nossas ações são sementes que a gente planta. É claro que se você plantou coisas ruins na sua vida, toda colheita demora um tempo para produzir. Toda semente, quem conhece de agricultura, quem sabe um pouco sobre agricultura, entende que quando se planta uma semente na terra, a semente não brota de imediato. Ela não nasce no mesmo dia, nem no dia seguinte, nem no outro dia. Dependendo da semente, demora meses, demora anos para aquela árvore, para aquela semente produzir uma árvore com frutos. Existe o processo onde a semente vai germinar, existe o tempo, tem que ser regada para que aquela semente produza uma árvore. E depois que ela produzir uma árvore, existe o tempo que ela vai produzir o fruto. E de uma árvore que produz frutos, o que mais interessa para a gente nessa árvore são os frutos. Uma árvore sem frutos não vale para nada. Quando Jesus ele viu aquela figueira sem figos, ele amaldiçoou a figueira, porque uma árvore frutífera, uma árvore que produz frutos, mas não tem frutos, não vale para nada. Então a gente precisa entender
que tudo que nós fazemos, que todas as nossas ações, elas são sementes que vão trazer para a gente frutos a longo prazo. Tudo que você faz vai voltar para você. Então é importante nós entendermos que tipo de ação nós temos produzido no mundo. Que tipo de semente nós temos plantado? Se eu planto egoísmo, se eu planto orgulho, se eu planto raiva, se eu planto ódio, se eu planto desinteresse, se eu não me preocupo com as pessoas à minha volta, se eu sou uma pessoa desligada de tudo, eu estou plantando coisas ruins. E obviamente eu vou colher isso na minha vida. Mas a gente precisa ter o entendimento de que se eu quero ser feliz, se eu quero que me respeitem, se eu quero que me amem, se eu quero que me valorizem, antes de fazer alguma coisa para a pessoa, antes de dizer não, antes de negar fazer o bem para alguém, eu preciso me pôr no lugar dessa pessoa e ver se realmente aquilo que eu estou fazendo com ela, se a minha ação com ela, se fizesse comigo, eu gostaria. A gente precisa ter a empatia. Empatia é você se pôr no lugar do outro. Então a regrinha de ouro da vida, a regrinha de ouro que Jesus ensinou, a essência da lei dos profetas é você em tudo fazer aos outros o que você deseja que façam para você. Faça para os outros aquilo que você deseja que faça para você. Quem se ama não se prejudica. Por isso é importante o amor próprio. Por isso é importante, antes de amar todo mundo, eu amar a mim. Amar a Deus, amar a mim, assim eu consigo amar o outro. Então ame você, ame a Deus sobre você. E depois que você se amar, ame o outro e faça para os outros aquilo que você deseja que façam para você. Existem muitas pessoas que reclamam, dentro da minha casa eu não sou valorizado. Você quer ser valorizado? Então valorize. Comece a plantar valor. Dentro da minha casa eu não recebo carinho. Comece a ser carinhoso. A princípio, você não vai ter resultados do carinho que você começar a dar. Mas aí a palavra diz que se a gente fazer o bem, a gente não pode cansar de fazer o bem. Porque no momento certo a gente vai colher as bênçãos, se a gente não desistir. Começa a plantar atitudes diferentes. Começa a agir diferente. Se você quer que os seus filhos sejam mais amorosos com você, porque seus filhos são indiferentes, são frios, comece a tratá-los com amor. Mas eu nunca fiz isso na minha vida. Então faça para você ter um lar diferente, para você ter amor. Você deseja ter o carinho da sua esposa, do seu esposo? Então comece a andar de mãos dadas na rua. Nossa, mas eu nunca andei de mão dada com a minha esposa na rua. Faça isso. Mas ela não vai gostar. Faça um dia, faça outro e continue fazendo. A palavra fala, portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Tudo que é bom, gente, tudo que é bom, tudo que é benigno, a gente precisa praticar e não podemos nos cansar de fazer o bem. Porque quando a gente insiste em fazer o bem, quando a gente insiste em fazer as coisas boas, no momento certo a gente vai colher bênçãos daquilo, se a gente não desistir. Então você não pode desistir. Você quer ser feliz? Comece a ter atitudes que façam o seu lar ser feliz. Se dentro da sua casa você é uma pessoa que grita com todo mundo, mas você acha que a sua casa, a sua família é meio bagunçada porque todo mundo grita, começa a mudar a sua atitude. Começa a mudar a sua atitude. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tomava muito refrigerante e eu decidi que eu não vou tomar mais refrigerante. E à medida que eu parei de tomar refrigerante, eu comecei a influenciar as pessoas próximas de mim também a não tomar. Eu não falei nada. Eu só decidi não tomar refrigerante e com o tempo eu não tomando refrigerante, as pessoas próximas de mim começaram também a não querer mais tomar refrigerante. Eu lembro que quando eu me converti, na minha família nunca teve muito afeto, muito toque físico, ninguém nunca foi disso. Todo mundo muito assim, muito só entrar, sair, bênção e fica com Deus e pronto. Mas eu comecei a abraçar. Eu comecei a dizer eu te amo, eu comecei a chegar perto, a tocar, porque não tinha toque físico. Depois que eu virei adolescente, minha mãe não me tocava mais assim para beijar. Criança, todo mundo é fácil abraçar e beijar criança. A criança tá ali, você chega a ser a fofa criança, pega no colo, você toca e tudo, você beija. Mas quando vai virando uma criança de 10, uma criança de 11 anos, os próprios adolescentes começam a rejeitar o carinho dos pais. Mas a gente tem que parar porque estão rejeitando.
abraçando, não. Continue abraçando, continue beijando. O filho não pode perder o valor para você porque cresceu. Ele precisa toque físico, abraçar, beijar, falar que ama, gestos de carinho, isso são importantíssimos. É o bem que a gente planta na vida do nosso próximo. Então, se você deseja viver um relacionamento diferente, começa a fazer coisas para sua esposa que você não faz. Marido, não sai na rua e deixa sua esposa, anda na rua como se fossem dois amigos, não. Dá a mão para ela. Ah, mas ela não gosta, ela vai achar estranho. Dá hoje, dá amanhã, dá todos os dias, porque no tempo certo, se você não desistir, você vai colher as bênçãos dessa simples atitude. Existem atitudes simples que a gente pode fazer. Jesus disse, façam para os outros o que vocês desejam que façam para vocês. Quando você olha para a pessoa perto de você, seu melhor amigo, sua mãe, seu pai, seus filhos, seu cônjuge, quando você olha para ele e deseja que ele faça algo para você, e deseja que ele trate você de uma maneira que você gostaria de ser tratado, mas você não está sendo tratado, comece você a tratar essa pessoa como você gostaria de ser tratado. Isso vale tanto para o bem quanto para o mal. Se você não quer o mal, não faça o mal. Se você não quer que falem mal de você, então não fala mal dos outros. Se você não quer sofrer o calote de uma pessoa, se você não quer que as pessoas comprem de você e não te paguem, então não compre e deixe de pagar a pessoa. Pague aquilo que você comprar. Então, outra coisa, se você não quer ser traído, não traia. Se você não quer que o seu cônjuge, o seu namorado, sua namorada, noivo, noiva, te traia, não traia também. Então, essa palavra é uma reflexão que a gente precisa entender. Tudo, em todas as coisas, eu preciso fazer para os outros aquilo que eu desejo que eles me façam. Se eu quero o bem, eu devo fazer o bem. Porque tudo que eu planto, tudo que eu falo e tudo que eu faço, eu estou plantando na vida do outro. Que a gente possa aprender com essa regrinha de ouro do nosso Senhor Jesus e levar ela para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Quer ter resultados diferentes na sua vida? Comece a ter atitudes diferentes, mas não desista de fazer o bem. Não se canse de praticar coisas boas dentro da sua vida. Não se canse de ter atitudes de amor, de carinho com o seu lar. Quer um lar mais amoroso? Quer uma família mais unida? Puxa a carroça, meu irmão, minha irmã. Toma a iniciativa. Comece você. Ah, mas eu vou fazer e vão me negar, vão me rejeitar. Deixa, continue praticando. Não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher as bênçãos dessas atitudes que você está tendo, se você não desistir. Então comece você a mudar o ambiente da sua família, o ambiente aonde você está, que nós possamos entender isso e aprender essa regrinha com o Senhor Jesus. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que a gente possa, Senhor, aprender com o Senhor nessa tarde, essa regrinha tão importante. Fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Que a gente possa, Senhor, acima de tudo, entender que o amor ao Senhor, a dedicação ao Senhor, é acima de tudo. E que depois a gente precisa se amar, para assim a gente saber amar o nosso próximo. Eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor venha arrancar do coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse adolescente que não se ama, que não sente amor próprio. Essa pessoa que tem a autoestima baixa, essa pessoa que olha para si, se sente feio, feia, que se sente incapaz. Quantas vezes pensamentos como eu sou um lixo, eu não valo nada, eu não presto, eu não vou ser nada na minha vida não é feliz, eu sou uma pessoa miserável. Quantas vezes pensamentos como esses ficam tomando, Senhor, a mente dessa pessoa que está me ouvindo agora, como demônios que ficam atormentando ela. Que no nome de Jesus caia por terra essas mentiras, porque tudo isso é uma mentira. Que o Senhor possa, Pai querido, abrir os olhos desse ouvinte, para que ele entenda, Senhor, que ele é precioso, a tua imagem, a tua semelhança. Que ele possa aprender a amar-se, como o Senhor nos ensinou o amor. Quando o Senhor nos amou quando éramos pecadores, quando nós não merecíamos. O amor é se entregar, é abraçar, mesmo quando não merece. Que o Senhor possa nos ensinar a amar, a viver esse amor incondicional. Que pessoas possam entender e se aceitar, se amar, se valorizar. Que elas possam aprender a fazer o bem para elas mesmas,
E depois, Senhor, praticar isso, emanar esse amor para o próximo. Respeitar, valorizar, cuidar, fazer a pessoa que está perto feliz. Que nós possamos aprender isso, Senhor. Nos ajude. Que o Senhor derrame o teu amor sobre cada coração, cada pedido de oração. Que a tua mão esteja sobre os teus filhos. Em nome de Jesus é o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém e amém.